Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver a partir de agora. China suspendeu quase todas as importações de carne suína da Holanda. Tailândia disse que pretende exportar carne de aves e suínos para a China durante a pandemia de Covid-19. Demanda pelos coprodutos das usinas de etanol de milho DDG e WDG está aquecida em função da entre-safra. Fabricantes de máquinas e equipamentos tiveram queda de cerca de 14% no faturamento em maio. Preço do leite pago ao produtor em junho subiu 9,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Custos de produção de suínos e frangos de corte voltaram a ter mais um mês de alta em maio. O Agora Agro já está no ar. A China suspendeu quase todas as importações de carne suína da Holanda, aparentemente motivadas por surtos de Covid-19 em algum dos maiores matadouros holandeses. O país asiático proibiu a carne entregue por 4 dos maiores frigoríficos da Holanda a partir do último domingo, dia 29. A China não deu nenhum motivo específico para a proibição de 28 de junho, mas os trabalhadores de todos os 4 frigoríficos foram infectados recentemente com o novo coronavírus. Claramente, a China está procurando a fonte de sua segunda onda de infecções por Covid-19, que eles podem achar que podem vir de carne importada. Mas não há evidências científicas para a possível transmissão do vírus através de alimentos ou materiais de embalagem. Os matadouros na Holanda e em outras partes da Europa são operados principalmente por trabalhadores migrantes que trabalham próximos uns dos outros e geralmente compartilham instalações de alojamentos apertadas. Isso levou a grandes surtos de coronavírus em muitos deles nos últimos meses. As 4 empresas afetadas pela proibição normalmente entregam a maior parte da carne suína enviada dos Países Baixos para a China. E as exportações holandesas de carne de suíno para a China atingiram um total de quase 300 mil toneladas no ano passado, com um valor total de 335 milhões de euros ou 376 milhões de dólares. O governo holandês estaria disposto a cooperar com as demandas chinesas por novas inspeções nos matadouros. Em outros países europeus, isso foi feito com a instalação de câmeras de vídeo. O Ministério da Agricultura e Cooperativas da Tailândia disse que pretende exportar carne de aves e suínos para a China durante agora a pandemia de Covid-19. O Ministério tailandês também disse que, para ajudar os agricultores atingidos pelo surto de Covid-19, o Ministério vai lançar um programa para treinar os agricultores a vender sua carne através das plataformas de comércio eletrônico. A China já certificou 15 fábricas de processamento de aves na Tailândia e, segundo o Ministério da Agricultura e Cooperativas, existem hoje 22 fábricas de processamento de aves que podem exportar carne de aves para a China. O objetivo da Tailândia é exportar carne de aves para a China, estimada em mais de 388 milhões de dólares este ano. A China e o Vietnã manifestaram interesse em comprar carne de suíno da Tailândia. De acordo com a análise quinzenal da Scott Consultoria, a demanda pelos coprodutos das usinas de etanol de milho está aquecida em função da entre-safra e com os produtores já de olho no segundo giro do confinamento. Com isso, o preço do DDG subiu 1,4% na segunda metade de junho, frente à primeira quinzena do mês, onde a cotação oscilou entre R$ 800 e R$ 981 por tonelada sem o frete. Considerando os preços convertidos para 32% de proteína bruta. A referência é para contratos celebrados agora e com a entrega no segundo semestre.
praticamente não há disponibilidade de DDG no mercado e, quando disponível, os volumes são pequenos para entrega imediata, com boa parte das empresas cumprindo contratos estabelecidos anteriormente. No caso do WDG, não há disponibilidade para compra imediata e também não estão sendo fechados contratos para entrega futura. Portanto, por hora, não há referência de preço para esse produto. Os últimos negócios e referência de preços são de abril, quando a cotação oscilou entre R$ 150 a R$ 280 por tonelada sem o frete, considerando os valores convertidos para 32% de proteína bruta. Na média, o DDG e o WDG estão cotados, respectivamente, R$ 855 e R$ 200 por tonelada, sem considerar o frete. E depois do intervalo, você vai ver que os fabricantes de máquinas e implementos agrícolas tiveram queda de cerca de 14% no faturamento em maio. Preço do leite pago ao produtor em junho subiu 9,8% em relação ao mesmo período do ano passado. E os custos de produção de suínos, de frango de corte voltaram a ter mais um mês de alta em maio. E o milho se mantém firme nos mercados externos e interno. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Os fabricantes de máquinas e implementos agrícolas tiveram queda de cerca de 14% no faturamento no mês de maio. Essa queda no faturamento pelo segundo mês consecutivo refletiu os desdobramentos da crise pandêmica numa economia já enfraquecida. E de acordo com o comunicado divulgado pela ABIMAQ, Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas, a recuperação das receitas do setor, observada no primeiro trimestre, ela foi revertida em abril com a queda de 25,5%, que rebaixou o faturamento para 7,9 bilhões de reais. Já no mês de maio, houve um aumento do faturamento em termos absolutos, 9,5 bi, mais uma queda de 13,7% quando comparado ao mesmo mês do ano anterior. Esse foi o pior resultado para o mês de maio dos últimos 5 anos. E com isso, a receita total do setor registrou 46 bilhões de reais no acumulado de janeiro a maio, uma retração de 7,7%. E agora eu vou conversar via Skype com Felipe Zanella. O Felipe, ele é o superintendente do Banco do Brasil e nós vamos falar sobre o Plano Safra 2020-2021, mais especificamente voltado para o pequeno e médio produtor. Felipe Zanella, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, muito importante a sua participação para a gente discutir um tema que muita gente ainda tem dúvida. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de conversarmos sobre um assunto tão importante aí para o nosso querido agronegócio. Felipe Zanella, muita gente tem nos procurado, principalmente pequenos e médios produtores, que eu venho percebendo que no decorrer do ano, muitos deles estão assim, vamos dizer, com vontade de ter o seu próprio implemento agrícola, a sua grade, o seu arado, vamos dizer, o seu tratorzinho. E muita gente me comenta o seguinte: Antônio, é muito difícil, a gente é pequeno, a gente às vezes não sabe nem como chegar no banco para poder pedir um empréstimo. Felipe, eu queria que você me desse assim uma visão geral, principalmente voltado para esse pequeno, porque o grande a gente sabe que ele tem todas as condições, ele tem vamos dizer assim, a entrada, vamos dizer, mais facilitada. Já o pequeno ele é meio receoso, ele tem medo. Mas é possível conseguir um empréstimo para um pequeno e médio produtor, o Banco do Brasil? Toninho, com certeza. O Banco do Brasil ele é dedicado ao agronegócio, ao produtor rural de todo porte.
né, no mini produtor, ao pequeno, médio e ao grande. Então, quando nós tivemos agora o lançamento do Plano Safra pelo governo federal, dia 17 de junho, em que já será destinado 236 bilhões e 300 milhões de reais para o agronegócio, né, o grande crescimento que se vê é justamente nos pequenos e médios, para os pequenos e médios produtores, os recursos controlados, ou seja, com encargos financeiros menores para esse segmento. Certo? E nesse caminho, justamente, que o Banco do Brasil também trabalha. Quando a gente olha para o programa da agricultura familiar, por exemplo, no ano passado, o Banco do Brasil ele fez 660 milhões de reais, certo? Em 15.500 operações. O número é bom, sim, mas nós também podemos ampliar isso, dada a quantidade de pequenos produtores que nós temos no nosso estado, certo? Então, o assunto pequeno-médio, ele tem recebido ênfase de nossa parte com cada uma das nossas agências. E sempre trabalhando em conjunto com assistência técnica, Toninho. Porque o crédito ele é muito bom, sim, mas o ideal é assistência técnica, orientação junto com o crédito. Ou seja, se tem um técnico que apoia o pequeno produtor ou médio produtor, identifica a sua necessidade, seja correção de solo, seja máquina e equipamento, seja o que for de melhoria que vai gerar acréscimo de produtividade, que vai gerar redução de custos, por exemplo, certo? Esse técnico ele vai elaborar um projeto, a entidade responsável vai emitir um documento chamado Declaração de Aptidão do Pronaf para o produtor familiar, certo? E com esses documentos ele vai se dirigir a uma agência do Banco do Brasil e o Banco do Brasil vai atendê-lo com toda certeza. Nós queremos crescer no agronegócio do pequeno e do médio produtor no estado de Goiás, da safra 2021, pelo menos 20%. A nossa estimativa é crescer 14% dos recursos desembolsados, Toninho, como plano safra total. Né? Ano passado aqui, nós fizemos um desembolso total de 12 bilhões de reais aqui no estado de Goiás. A gente estima crescer 13,6%, ou seja, nós queremos levar isso para 13,4%, 14,5%, para 13,4 bilhões de reais esse ano. E a gente quer destinar uma boa parte desse esforço, desse recurso, para o pequeno e para o médio. Então, ele conjuga, sim, a orientação, que matéria está à disposição, eu tenho certeza que cenário está à disposição, né, e outras empresas também, que vão fazer essa orientação e vai se dirigir ao banco. O banco tem uma rede também de correspondentes, de agentes de crédito, que são justamente essas empresas, que o produtor pode fazer o encaminhamento da sua operação através desse próprio parceiro. Então, ele conforme for, não é que não vá ao banco, né, mas ele pode encaminhar a partir do próprio escritório da assistência técnica, Toninho. Então, nós podemos até dizer o seguinte, que o Banco do Brasil pode ir até o produtor, então, até o pequeno produtor. Quer dizer, existe essa viabilidade tranquila. Toninho, com toda certeza, Toninho, essa é uma obrigação nossa, certo? A gente precisa trabalhar, nós precisamos, esse produtor familiar, o pequeno e médio, ele é quem produz o alimento que é consumido nas nossas mesas, certo? Então não há dúvida, e o esforço ele é conjunto, ele não é só do Banco do Brasil, tenho certeza que é conjunto de todos que estão envolvidos aí no agronegócio para viabilizar a melhora das propriedades dos pequenos produtores. Hoje, um pequeno produtor, um médio produtor, a taxa de juros parece-me que está na faixa de 2,75% a 4% ao ano, é isso mesmo? Confere. É isso mesmo, né? No produtor familiar, no Pronaf, que nós chamamos, de 2,75% a 4%. No produtor médio, que nós denominamos aí a sigla de Pronamp, né, 6% ao ano. Era 7%, caiu para 6%, inclusive. Bom, Zanella, eu gostaria de deixar você bem à vontade para dar assim, umas considerações finais, alguma orientação, principalmente para esse pequeno e esse médio produtor, que eu tenho um apreço muito grande a esse setor, porque é o setor que realmente produz por volta aí de 70%, 80% de quase tudo aquilo que nós consumimos hoje no Brasil. E é um grupo, vamos dizer assim, quase que não é olhado como deveria ser olhado. Então, eu gostaria que você, em rápidas palavras, desse assim um fechamento, o que o pequeno tem que fazer para chegar até vocês aí. Obrigado, Toninho.
A mensagem ao pequeno produtor rural: identifique a sua necessidade, converse com o seu técnico, converse com quem vai lhe apoiar na seleção dos investimentos que serão feitos, independente da atividade agropecuária que desenvolva. Com isso, se dirija à agência do Banco do Brasil, por favor. Lá nós vamos atendê-lo sim e vamos viabilizar a melhoria na sua propriedade, Toninho. Esse é um compromisso que eu tenho aqui pessoalmente com esse segmento e não há dúvida que nós o faremos. Você pode me cobrar depois. Tá ok. Felipe Zanella, superintendente do Banco do Brasil, muito obrigado pela sua participação, excelente, e eu te aguardo aqui mais vezes, ok? Obrigado. Eu agradeço, um abraço. Outro, obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre um tipo de calcário que é mais solúvel, ou seja, ele é melhor do que os outros. É um minutinho só, nós voltamos já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora, via Skype, com o Laércio Sola. O Laércio ele é gerente da Viter, uma empresa que está apresentando um calcário mais solúvel que os corretivos comuns. Laércio Sola, muito obrigado pela sua presença em nosso programa, para falar de um tema interessante, que é a correção de solo via calcário. Tudo bem, Laércio? Tudo bem? Tudo bom. Prazer estar falando com vocês. O prazer é nosso. Laércio, me fala uma coisa. Nós temos hoje dois tipos de calcário, o dolomítico e o calcítico, correto? Dependendo da região, usa-se um, usa-se outro. E agora vocês estão apresentando um calcário diferente. Que calcário é esse que a sua empresa, a Viteragro, está apresentando? Perfeito. Nós somos líderes do segmento de calagens no Brasil, né? Nós temos mais de 10 usinas no Brasil, mais de 30 anos de história. Agora com o nome de Viter, né, que é Vida para a Terra, o Grupo Votorantim Cimentos entra com essa marca porque a gente não fala mais somente em calcários, como o senhor disse, calcítico e dolomítico. A gente tem calcários que a gente já pratica há muitos anos, que é o filler, que é o calcário mais fino, ou seja, ele tem maior mobilidade nos solos, produzimos tanto calcítio dolomítico, e também a gente tem a área que a gente chama de cal fértil, que a gente pega esse calcário, calcina num forno e ele fica disponível uma disponibilidade de reação nos solos a partir de 48 horas a 24 dias. Então, é um produto que o calcário convencional ele leva aí de 3 a 4 semanas para começar a reagir nos solos. Então, esse produto Calfert que nós temos, ele consegue fazer a entrega e disponibilidade de nutrientes, ou seja, neutralização do solo, a correção, e também a disponibilidade dos nutrientes de cálcio e magnésio a partir do segundo, terceiro dia. Então, essa família Calfértil é um produto que a gente consegue para o produtor rural que teve alguma dificuldade na janela de aplicação, seja que a colheita foi mais desafiadora, teve um atraso, não estava no momento certo da umidade dos grãos. Então, a gente consegue até pós-emergente, inclusive depois do plantio, você consegue aplicar que ele penetra no solo e acaba tendo a mobilidade para as camadas mais profundas. Então, por que a gente chama essa companhia, agora essa nova companhia Viter, para o seu solo poder mais? Porque além dos calcários convencionais, que a gente chama calcítico e dolomítico, a gente também tem a família de calcários fillers, são os ultra finos, muito mais finos. Os calcários vamos chamar de calcinados, que a gente chama da linha Calfert, que são óxidos e hidróxidos, ou seja, ele deixa de ser calcário para estar já na forma de óxidos e hidróxidos. Então, ele tem uma reação e ele com o comportamento de solos muito mais rápido. Também temos aí lançando esse ano 3 fábricas no Brasil, que é a linha Optimix. Por que tem esse nome? Que é otimizar mesmo, é cálcio, magnésio, enxofre, em uma única aplicação você faz calagem e gessagem de uma única só vez. Qual que é a vantagem disso? Uma única aplicação? Não só isso. Tem mais do que isso.
que como o casamento feito numa produção industrial dentro do controle de processo, como a gente processa os dois minerais juntos, nós conseguimos com isso que o produto tenha maior mobilidade no solo. Então ele consegue atingir camadas mais profundas. Experimentos dos últimos 2 anos que nós fizemos demonstraram resultados de produtividade, exemplo, numa área típica de soja com 60 sacas por hectare, eles conseguem puxar 64 a 66 sacas. Então, com isso, o grande ganho para o produtor rural é o nome do ganho de produtividade, seja em soja, em milho, algodão. Bom, tá certo? Mas, Laércio, mesmo assim, existe, é claro, é óbvio, e o produtor, o lavorista sabe muito melhor do que nós, vamos dizer assim, que é preciso fazer uma análise de solo para saber o que deve e o que não deve ser colocado naquele solo. Agora, é muito comum, já no caso de pastagens, vamos dizer assim, esse calcário mais solúvel da Viter, ele consegue ter um desempenho também excelente em relação à pastagem? Sem dúvida. O nosso foco grande nós temos uma fábrica lá no Bico de Papagaio Tocantins que atende o Pará e a gente fez alguns experimentos nos últimos 3 anos, principalmente para os grandes confinamentos e para os grandes produtores, tem 50, 60 mil cabeças, eles usam calagens de produtos especiais para sair de 0,3, 0,4 animais por hectare, chegando até 2,2 animais por hectare. Ou seja, o desenvolvimento... Não, é uma maravilha. É bastante coisa. Principalmente, o que está acontecendo hoje no Brasil? O avanço de grãos, as pastagens estão sendo cada vez mais estreitadas. Sim, é verdade. Então, com isso, a gente tem agora experimentos no Mato Grosso, no Goiás, que além do pessoal fazer terminação em confinamento, antes disso, eles conseguem fazer o desenvolvimento da massa vegetal, da pastagem, com calagem. Ou seja, a calagem hoje diversificada, com produtos diferenciados, é uma realidade na pastagem brasileira hoje. Principalmente na super tecnificada, onde começa com análise de solos, a recomendação agronômica, e aí é o teor de neutralização, de adição de cálcio, magnésio e nutrientes. Eles conseguem, com isso, ter grandes ganhos de produtividade também em pastagem. É uma surpresa muito positiva dos últimos 5 a 3 anos do Brasil. Bom, Laércio, e esse produto nós já temos ele disponível em nível nacional? Já tem ele para tudo quanto é lado? Nós temos 10 fábricas no Brasil e a gente tem aí São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Norte de Minas, Tocantins, Mato Grosso do Sul. A gente tem fábricas e atendemos na logística agrícola brasileira. Tudo bem. Bom, eu conversei com o Laércio Sola. O Laércio, ele é gerente geral da Viter. E nós falamos sobre vamos dizer assim, um calcário diferente, um calcário mais solúvel, mais rico. E se você tem interesse em conhecer esse produto, você pode entrar em contato com o pessoal da empresa, através do 0800 0084 836 ou pelo site viteragro.com.br e tem também o vendas@viteragro.com.br. Está aí mais uma novidade para o produtor rural, para o pecuarista, sair para uma produção e produtividade muito maior. Laércio, muito obrigado pela sua presença e o nosso programa está de portas abertas aqui para quando você precisar, ok? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar apresentando a companhia, o portfólio, e a gente está disponível para cada vez mais próximo do setor agrícola brasileiro. Muito obrigado, Laércio. Obrigado. Ok. Obrigado. Tchau, tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: é impossível progredir sem mudança. E aqueles que não mudam as suas mentes não podem mudar nada. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.